Queridos companheiros, serenando as nossas mentes, nos desligando momentaneamente de todas as preocupações externas que podem estar preocupando as nossas mentes e corações, para estarmos aqui presente, de corpo e alma nesse momento de estudo. Esse ambiente que já foi todo preparado por toda a espiritualidade da cabana, que prepara os nossos lares, o ambiente da cabana e principalmente os nossos corações, para que estejamos aqui conectados e que a semente do amor e do Evangelho possa encontrar solo fértil. Assim, companheiros, sentindo toda essa proteção da cúpula protetora da espiritualidade, que faz um cerco de proteção a cada um dos nossos lares e na cabana, para que aqui somente possa adentrar quem tiver com essa sintonia, quem tiver com o desejo verdadeiro de aprender, de evoluir o seu espírito e de transformação do homem velho no homem novo. E assim, humildemente, vamos entregando a essa espiritualidade amiga a oração que o próprio Jesus ensinou a cada um de nós quando aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim possamos abrir os nossos corações e mentes para o estudo dessa noite, que quem conduzirá será o nosso companheiro Cláudio, juntamente com o seu mentor. Que assim seja. Boa noite a todos. A gente vai ler agora a Instrução dos Espíritos, o item 8 do capítulo, que é o título, o assunto é a identificação de falsos profetas. Desconfiem sempre que alguém gritar: o Cristo está aqui, porque haverá muitos falsos profetas. Jesus nos ensinou a identificar cada árvore de acordo com os frutos que ela dá. Portanto, se os frutos são nocivos, a árvore deve ser má. E se os frutos são saudáveis, a árvore deve ser boa. Esse é o critério ensinado pelo Mestre. Examine as pessoas de acordo com suas obras, e não com base em sua fala ou aparência. Os verdadeiros missionários de Deus agem com amor, caridade, tolerância, abnegação, humildade. Possuem a bondade divina que concilia os corações. Lembre-se de que nada que é puro vem de algo mau. Desconfiem das palavras sedutoras.
Desconfiem dos escribas e fariseus falsos que alegam possuir a exclusividade da virtude e o monopólio da verdade. Cuidado! O amor está longe deles. Os mensageiros que Deus envia para pregar a verdade seguem o exemplo de Jesus. São mansos, humildes e pacificam. Estes são os verdadeiros heróis encarregados de guiar a humanidade. Fujam de pregadores que mostrarem até mesmo um único átomo de egoísmo, orgulho ou intolerância. Fujam deles assim como você fugiria de uma doença que apodrece a todos que ela toca. Lembre-se de que cada pessoa revela, por suas próprias ações, a marca de sua elevação espiritual ou de sua mesquinhez. Meus amados filhos, continuem seguindo o caminho abençoado que vocês aceitaram. Sigam sem medo. Desconsiderem tudo que possa distraí-los da marcha rumo à evolução espiritual. Viajantes da Terra, se vocês abrirem seus corações para essa filosofia que enfatiza a lei do amor que rege o universo, ela satisfará a sua alma. Então, a sua dor de expiação será mais curta. Agora, com a reencarnação, o tão desejado reencontro substitui o fantasma da separação eterna. A confiança na justiça divina remove o medo, e a esperança substitui o desespero. Sigam em frente sem cessar. Deixai o avanço moral e intelectual ser seu lema. Enfrentem seus desafios com coragem, até que Deus os chame de volta à pátria espiritual, onde aqueles que amam vocês e partiram antes de vocês estarão esperando por vocês. Luiz Bordeaux, 1861. Desconfiai dos falsos profetas. Este alerta é sempre útil, especialmente em épocas de transição da humanidade como a atual, quando pessoas gananciosas, semeadores de discórdia, que se auto-intitulam reformadores e salvadores. Devemos estar alerta contra tais impostores. Mas como podemos identificá-los, né? Vou parar por aqui, a gente fazer aqui o comentário. O mestre mesmo disse que haverá falsos cristos e falsos profetas capazes, se fosse possível, de enganar até mesmo os eleitos, né? Então o próprio mestre Jesus disse que é bastante difícil, né, identificar o falso profeta. Isso vai um pouco da nossa incompreensão acerca do que é realmente o amor, né? Eu listei aqui algumas virtudes que compõem o amor. Então, o amor é um conjunto, o conjunto das virtudes, né? O amor é a energia mais poderosa que existe no universo, mas como é que a gente pode interpretar no nosso nível? Como é que a gente pode interpretar o amor no nosso nível? Eu listei aqui algumas virtudes que a gente pode associar ao amor. Então, o amor seria um conjunto de virtudes que são, por exemplo, o altruísmo, que é o contrário do egoísmo, né? A humildade, a compaixão, a honestidade, o perdão, generosidade, gratidão, mansidão, misericórdia, paciência, serviço, socorro, disciplina, renúncia, resignação, piedade, tolerância, respeito. É como se fosse um prisma. A luz passa pelo prisma e se decompõe. A luz branca entra no prisma, se decompõe em várias cores. Se a gente passasse o amor pelo prisma, ele ia se decompor em diversas virtudes, né? A questão
é que nós temos uma compreensão muito limitada de todas essas virtudes. Então a gente volta a falar naquele exemplo dos cegos, tentando descrever o que é um elefante. O primeiro cego põe a mão no rabo do elefante e vai chegar à conclusão que o elefante é um galho de árvore. O outro cego vai examinar a orelha do elefante, vai dizer, olha, o elefante é uma folha de bananeira. O terceiro cego vai botar a mão na perna do elefante e vai dizer, o elefante é um tronco de árvore. Né? O outro vai botar a mão na tromba e vai dizer, não, o elefante é uma serpente, uma cobra, uma jiboia. Então, nenhum desses cegos tem a visão completa do que é um elefante. Cada um conseguiu captar uma noção parcial do que significa aquele animal. Nenhum deles tem a verdade, mas todos têm um pedaço da verdade. Todos eles conseguem entender um pedaço da verdade. Para eles chegarem à conclusão do que seria a verdade, eles teriam que se reunir, conversar civilizada e educadamente, e dizer, olha, eu acho que a verdade é um pouco disso tudo. A gente teria que combinar as diversas informações para ter um retrato do elefante. Né? Porém, como nós somos imaturos, em vez da gente procurar conversar e chegar à conclusão do que é a verdade a partir da visão de cada um, nós invariavelmente, né, aqui nesse planeta, né, no nível que nós estamos, ainda muito aprendizes, muito imaturos, nós vamos partir para a discussão, para o duelo. Então, eu tenho a verdade e o outro não tem. Então, eu vou brigar com o outro, porque para mim a verdade é que o elefante é um tronco de árvore. Eu botei a mão, vi um tronco de árvore, ali é o quê? Uma perna dele parece um tronco de árvore. O cara está dizendo que é um galinho, um raminho. A verdade está comigo. E pronto, aí a minha imaturidade vai levar ao quê? A ofender, a desrespeitar o outro. Bom, então, voltando aqui ao falso profeta, o que é o falso profeta, né? O falso profeta é aquele cara que vai falar algo que vai sintonizar com aquilo que você considera ser a verdade. O falso profeta fala aquilo que você quer ouvir. O que você quer ouvir? Eu quero ouvir que vou emagrecer sem fazer exercício, sem mudar minha dieta. Aí vai aparecer um falso profeta que vai vender isso para você. Ele vai falar aquilo que você quer ouvir. Essa é a característica do falso profeta. Né? E cada falso profeta tem o seu nicho, tem o seu rebanho. Por quê? Porque são as pessoas que sintonizam com o pedaço de verdade que ele vende. Então, vai ter o falso profeta que vai ter o rebanho que vai dizendo que o elefante é um tronco de árvore, porque tem gente que vai acreditar que o elefante é um tronco. Eu, por exemplo, que eu acredito que o elefante é um tronco de árvore, eu vou seguir esse falso profeta. O outro vai ter um outro falso profeta que vai dizer que o elefante é folha de bananeira e vai ter um bocado de seguidor também. Mas por que isso? Mudando agora do elefante para o amor, né? Eu tenho uma visão do amor baseada naquelas virtudes que eu falei, altruísmo, humildade, compaixão, honestidade, perdão, generosidade, etc., que eu entendo melhor, que sintonizam mais com a minha experiência reencarnatória. Então eu já tive várias reencarnações multimilenares, e nas diversas reencarnações que eu tive, eu entendo que é muito importante a gratidão e a misericórdia, por exemplo. Enquanto que a tolerância e respeito, por exemplo, eu ainda não aprendi a tolerar nem respeitar. Então para mim, tolerância e respeito não vão ser muito importantes, mas, digamos, para a Geórgia, ela vai dizer assim, olha, para mim, tolerância e respeito em primeiro lugar, porque o que ela mais aprendeu na experiência reencarnatória dela. Então, se aparecer um falso profeta que vai vender o erro, mas ele tem que ter um
ponto de apoio em algo que seja verdadeiro, algo. Porque senão ele não é nem falso profeta, porque o falso profeta ele tem que partir de alguma parte da verdade. Porque nenhum falso profeta se baseia só na mentira. Se ele se baseia só na mentira, ou somente no desamor, né, ele não vai ser um falso profeta, ele vai ser um vilão facilmente identificável. A questão é que ele vai se basear em algumas das virtudes que compõem o amor, vai tomar como base algumas dessas e vai falar para o rebanho que sintoniza com essas virtudes. Por isso que é difícil identificar um falso profeta. Não é tão fácil. Até Jesus falou, capaz de seduzir até mesmo, se fosse possível, até mesmo os eleitos. Mas por que ele não seduz os eleitos? O que são os eleitos? Os eleitos são aqueles que compreendem o amor em sua plenitude. E esses são os eleitos, que aprenderam a amar. E como eles aprenderam a amar, eles sabem que todas as virtudes que compõem o amor são importantes. E se tiver uma pessoa que prega uma virtude, mas despreza outra virtude, então tem alguma coisa errada. Esse cara não é um verdadeiro profeta. Porque outra característica do falso profeta é que ele propõe, né? Podem olhar, para consertar um erro, vamos adotar outro erro. Também é muito comum. É a ideia de que um erro justifica o outro. É uma característica do falso profeta. Ele, para consertar um erro, ele adota um outro erro, né? Só que, se esse erro está fora do meu entendimento, dentro daquelas virtudes que eu já aprendi do amor, eu não vou achar que está errado. Né? Vamos supor que eu não aprendi o valor da tolerância. Nas minhas reencarnações, até não aprendi. Então, se aparecer um falso profeta que vai pregar justiça, bondade, mas sem tolerância, eu vou achar que aquilo é normal. Por quê? Porque eu ainda não tenho a percepção da importância da tolerância. Então, dentro da minha visão imperfeita e incompleta do amor, eu vou achar que ele está correto. Mas a outra pessoa que sabe a importância da tolerância vai dizer: esse cara está errado. Esse é um falso profeta. Mas para mim ele é verdadeiro. Porque eu mesmo ainda não aprendi aquele valor. Então, a pergunta que eu faço, todos presentes, qual é o seu falso profeta favorito? Né? Levanta o dedo quem nunca seguiu um falso profeta. Difícil, não? Todos nós já seguimos, ou ainda seguimos. Já seguimos no passado, ou ainda seguimos. Porque o falso profeta está muito sintonizado com a imperfeição que nós somos portadores. Né? Quando a gente encontrar uma pessoa que fala o que você quer ouvir e que se baseia nos valores componentes do amor que você já aprendeu, aquilo para você é um profeta. Embora não seja. Quem são os eleitos que não se deixam enganar pelos falsos profetas? Aqueles que aprenderam a amar em sua plenitude. Sabem? Todas as virtudes são importantes. Então não pode faltar nenhuma virtude. Se falta uma virtude naquela pessoa, então ele é falso profeta. Ele pode até estar com a intenção boa. Pode acontecer, mas ele não tem a base completa. Né? Porque o falso profeta pode ser intencional, manipulador, intencional, ou pode ser uma ferramenta. Pode ser não intencional. Existe o falso profeta não intencional também. Né? E o que o verdadeiro profeta prega? O verdadeiro profeta prega o amor. O amor em sua plenitude, em todos os seus matizes. Né? Sem faltar nada. Se a gente olhar para Jesus, né,
a gente pode interpretar como a própria personificação do amor, o amor em pessoa, Jesus Cristo. Todas as virtudes foram pregadas e exemplificadas por ele. Então é um grande desafio identificar um falso profeta. É muito difícil. Então, não existe uma receita. Vai conforme a evolução espiritual de cada um. Agora, existem falsos profetas dos mais diversos ramos de atividade, cada um com seu nicho de mercado, sabe? Existem os falsos profetas do vício, né? Existem os falsos profetas da ciência, os falsos profetas da religião, os falsos profetas da política, né? Então, são os diversos ramos. Onde houver ser humano, poderá haver um falso profeta ali. O verdadeiro profeta, ele prega o amor. Agora, se é difícil, né, identificar um falso profeta, muito difícil, um desafio enorme, existe uma maneira que certamente vai nos impedir de identificar. Se é difícil identificar, se eu quiser aprender como não identificar um falso profeta, para não conseguir identificar um falso profeta, é simples. Basta entrar no modo julgamento. Quando eu entro no modo julgamento, eu nunca vou descobrir, identificar um falso profeta. Ou seja, como identificar um falso profeta? Não sei. Mas como não identificar? É simples. Entra no modo julgamento. Se entrou no modo julgamento, você vai ter muita dificuldade. Então tem que sair. Primeira coisa, você tem que sair do modo julgamento, né? Condene o pecado e perdoe o pecador. Não dirigir energia negativa para uma pessoa. Eu não gosto dessa ideia. Eu não gosto dessa forma de pensar. Mas eu não tenho nada contra a pessoa que pensa dessa maneira, né? A oposição tem que ser de ideias e não de pessoas. Esse é um ponto. Só que nossa imaturidade nos impede de discutir ideias e a gente começa a brigar com base em pessoas, né? Então, como não identificar um falso profeta? Entre no modo julgamento. Entrou no modo julgamento, vai ser difícil. Você pode até entrar num processo hipnótico, né? Porque sempre há inteligências que se aproveitam, né, dos falsos profetas para utilizar as energias mentais mal dirigidas, né, das pessoas, né? Então, resumindo, todos nós somos suscetíveis de acreditar em falsos profetas. Por quê? Porque nós compreendemos apenas uma parte do que é amor. A gente não tem a visão completa. A gente precisa aprender a amar de verdade, pôr isso na prática. Aí, né, eu vi que aquela pessoa que estava com palavras que eu quero ouvir, ela não é um exemplo de amor. Tudo bem. Pode ser até uma pessoa que eu considere ou tal, mas daí a ser seguidor é outra coisa, né? E é muito importante, porque a gente precisa ter muito cuidado para que nós mesmos não nos transformemos em falsos profetas. Porque se eu for uma pessoa invigilante, existe uma tendência de
eu virar um falso profeta também, propagando verdades que não são verdade, né? Ou pontos de vista que não são condizentes com o que a gente deve viver, né? Tem relativizando assim, a necessidade de fazer o bem, por exemplo. Não, que não, você não precisa fazer o bem. Coisa, não precisa. Eu acho que a gente tem que fazer o bem, né? A gente está aqui para aprender a amar, né? Ah, mas se errar agora tem outra encarnação. Eu já vi espíritas falando isso. Só que é verdade, existem outras encarnações. Mas existe um preço. Existe um custo cumulativo. As outras encarnações vão ficando mais difíceis. Porque o que a gente não aprendeu nessa, vai ter que aprender na outra juntamente com o aprendizado da outra, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Estamos aqui para aprender a amar. Sair do modo julgamento. Saindo do modo julgamento, eu amplio a minha capacidade de tentar entender o ponto de vista do outro. Eu não vou conseguir entender o ponto de vista da outra pessoa se eu entrar em modo julgamento. Que é um orgulho, né? Então, é difícil. Como escapar dos falsos profetas é um desafio. A gente tem que se tornar um eleito. Como é que eu me torno um eleito? Aprendendo a amar, realmente exercendo a caridade em todos os aspectos da nossa vida, em casa, fora de casa, no trabalho, trabalhando com amor, dentro e fora de casa, sendo tolerante, ouvindo, respeitando as pessoas que pensam diferente. Isso é fácil pra gente? Então, pessoal, é isso aí. Então, acho que eu tenho a dizer é isso. Os falsos profetas intencionais são muito perigosos. Aqueles que realmente são os ladrões de livre-arbítrio. E, na minha opinião pessoal, acredito que os piores são os falsos profetas da ciência e da religião. Da ciência, porque são os pseudocientistas, aqueles que usam uma lógica verdadeira, mas com premissa falsa. E chegam a uma conclusão falsa, dando carimbo de que aquilo é ciência. Esses são perigosos. E os falsos profetas da religião também são muito perigosos, porque eles vendem o erro como verdade e tornam-se ladrões de livre-arbítrio. Quando a partir do momento que eles fazem uma lavagem cerebral no rebanho, né, e o rebanho fica tão desorientado que ele perde a noção do que é para fazer. Não foi à toa que Jesus foi enérgico com os mercadores do templo. Então é isso aí. Obrigado aí, pessoal. Ouvi a opinião do tio João. Tio João, fala aí um pouco pra gente. Realmente, esse tema é um tema que deve ser bem observado. Bem colocado pelo Cláudio, essa questão da nossa transformação, né? Porque nós sabemos que a natureza não dá salto, que nós evoluímos de acordo com a conquista de cada um de nós. Então, jamais buscarmos facilidades, porque seremos com certeza, se formos buscar facilidades aonde não existe, com certeza seremos iludidos com propostas enganosas, com falsidades. E essa explicação do Evangelho, quando Jesus coloca como referência
a árvore boa, ela produz bom fruto, o fruto ele precisa de um tempo de maturidade. Essa árvore, ela cresce, ela desenvolve, agrega todos os nutrientes necessários, segue todas as leis de Deus, seguindo a lei da natureza, segue a lei de Deus, para que ela possa produzir o seu fruto sadio no tempo certo. Assim somos nós, se formos comparados a uma boa árvore. Então, é importante que nós possamos buscar a lei do amor. O tempo para que isso aconteça, para que essa conquista aconteça, é o tempo de cada um de nós e será por etapa. E não será nessa única encarnação. É um tempo de um espírito viajante, perseverante, um espírito que confia no Pai, que ama, que confia, que aceita as leis de Deus e se fortalece para vencer a si mesmo. Então, com essa andando nessa direção, nós podemos estar protegidos, bem mais protegidos contra falsidades. Porque sabemos que nós não temos mérito para que as coisas aconteçam como num passe de mágica. E assim, podemos observar que no momento da dificuldade, uma grande parte das pessoas, ela busca a solução. E o ideal é buscar primeiro a compreensão, né? Então, quando chega a buscar uma solução, o local onde ela vai buscar a solução, o grupo que ela for buscar a solução, não for um grupo preparado, pode agir como um falso profeta. Então, algo assim, muito... tem que ter muito cuidado. Uma pessoa adentra a uma casa espírita, buscar um auxílio, e nós, quem somos nós para propor situações vantajosas, milagreiras e uma série de coisas? Então, não. O que é apresentado é o Evangelho de Jesus. E apresentado o amparo que Jesus nos dá seguindo os seus ensinamentos. E estar junto com esse irmão, com essa irmã que veio buscar na nossa casa o auxílio necessário. Mas jamais propor situações inusitadas, propor situações convenientes. Isso não existe. Muito bem colocado pelo Cláudio, é exatamente o que o Evangelho nos fala. Então, vamos buscar o tempo de maturidade de cada um de nós, mesmo que as nossas conquistas sejam pequenas, mas que sejam seguras, que sejam verdadeiras, que sejam elas parte da lei do amor. Mesmo que seja uma partezinha da lei do amor, mas é uma parte. Mesmo que o trabalho seja árduo, mas o trabalho desenvolvido com vontade, com perseverança, com confiança, com fé, o trabalho apresenta resultado. Muitas vezes, um resultado tão pequeno, mas ele se faz tão grande aos olhos dos benfeitores, que nos incentivam a continuar nessa nossa busca. Então, a espiritualidade também, ela nos incentiva ao caminho do bem. Os bons espíritos sempre nos fortalecem, mas jamais vão
criar facilidades enganosas. Se for assim, pode ter certeza, poderemos estar sofrendo interferências. Então, vamos confiar muito e viver essa lei do amor conforme o Evangelho nos ensina. Vamos nos maturando a cada dia e a cada tempo. E a cada tempo nós vamos propondo, apresentando algo de melhor que a gente vai conquistando. No momento é isso. Um dos pontos também, quando o Cláudio estava explanando, que me veio aqui na mente também, né? Quando ele coloca, né, para que nós não nos tornemos esses falsos profetas, eu acho que é a importância do equilíbrio, né? Do estudo, do autoconhecimento e da análise, né? Porque, às vezes, devido às mazelas da humanidade, a pessoa pode começar com uma intenção boa, mas que devido à sua invigilância, ela pode se tornar um falso profeta, né? Nós já temos até exemplos, né, até nesse século e no século passado, disso, né, que às vezes você pode começar um trabalho bem intencionado, mas você pode se perder nesse caminho, que ele não é um caminho fácil, né? Nós sabemos disso. Então, a importância de nós estarmos ligados com a verdade. Porque quando acreditamos no plano superior, no plano espiritual, nós que acreditamos sabemos que tem os dois lados. Quando a gente acredita na luz, a gente também acredita nas trevas. A gente sabe que as trevas existem. Claro que sabemos que todos terão que evoluir para que um dia tudo seja luz. Mas existe a dualidade. Então, quando o Cláudio coloca isso também na fala do João, me veio muito isso, sabe? Que, às vezes, esse falso profeta, ele já não começa, o processo inicial dele não é ainda um falso profeta. Está iniciando, daí se perde no orgulho, aí, de repente, a preleção dele começa a fazer mais sucesso do que a preleção do vizinho. Daí você chega na cabana, daí você quer tomar passe mais com a Maria do que com a Josefina. Então, olha só o cuidado que nós precisamos ter com isso. Né? Isso me veio muito forte, assim, de fazer esse comentário, né? Disso, né? Que às vezes não é tão claro, né? Dentro desses processos, né? Nós já falamos algumas vezes disso, mas o exemplo mais recente que teve, quando ele iniciou, muita coisa não estava assim, não estava tão claro. Mas a gente se perde no orgulho, na vaidade, quando, infelizmente, se perde nos recursos materiais, no dinheiro, né? Tá bom. Vamos lá. Abram seus corações, abram suas... Acho que o Donizete quer falar. Como você sabe que eu quero falar? Engraçado, e realmente eu quero falar. Gente, não é mediúnico não, tá? É que eu vi ele indo com a mãozinha para frente, tá? Então, veja bem, falso profeta, gente, não é só lá o padre, não é só lá o pastor, não é só lá o espírita, né? O falso profeta, ele pode ser todos nós, né? Uma vez que
nós temos a intenção de fazer o bem, como diz Paulo, né? Eu faço o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não queria fazer, eu acabo fazendo, né? Então, às vezes, você tenta fazer um bem e você não consegue, porque nós estamos num planeta muito difícil. O planeta Terra, ele ainda é infernal. Tá? O planeta Terra, dentro do sistema do universo divino de Deus, é um planeta que ainda permanece no mal. Nós estamos numa transição planetária. E aí, quando se fala em falsos profetas, eu me lembro desse meu vizinho aqui perto de casa, esse tal de João de Deus. Desde quando eu sou criança, ele já fazia, né? As curas deles, né? Fazia todo aquele processo. E o povo falava que ele era espírita, né? Falava que ele era espírita, que ele era médium. Olha, que ele era médium, ele era médium. Que ele era espírita, ele não era espírita. Ele se denominava católico e era devoto de Santa Rita de Cástor, certo? Aí eu te pergunto, veja bem, a mediunidade dele era inerente ao corpo físico dele, né? Então, a mediunidade, ela está inerente, implícita no corpo físico. E o homem fez o que fez, né? Ele fez o que fez, o João de Deus. Todo mundo conhece a história dele. Então, os maiores falsos profetas, que me dão licença os companheiros, às vezes está exatamente no segmento espírita, na mediunidade. Né? Naquela mediunidade, não dentro do nosso ideal kardecista, do nosso ideal espírita kardecista, mas tem muito falso profeta aí, muitas pessoas que se dizem médio, curandeiro, que lê carta, que faz isso, que faz aquilo, né? E se utiliza do mecanismo da mediunidade, que não é um equipo exclusivamente dos espíritos. A mediunidade, ela é em todos os seres. Ela está em todos os segmentos religiosos. Nós só tomamos o cuidado porque aqui a gente procura estudar, seguir o ideal de Jesus com responsabilidade, com moral. Né? Nós, aqui dentro do nosso sistema kardecista, nós procuramos ser médium com moral, né, com Jesus. E a luta é grande. Mas os falsos profetas, para mim, tá bem dentro da mediunidade, viu? Obrigado. Joana vai fazer uma pergunta. Está escutando? Está ouvindo? Está ouvindo? Não, estamos ouvindo você. Ela falando, não. Você vai ter que... Você é aqui, ó. Ligou aí tá. Então, uma dúvida, uma pergunta. Essas pessoas que têm facilidade de seguir os falsos profetas, será que pode ser por necessidade, por querer resolver algum problema rápido, ou uma questão de afinidade com o espírito dessa pessoa? Afinidade espiritual é o que ajuda a acreditar nos falsos profetas. O que será? Será que não tem nada a ver com isso? Ou tem um pouco de tudo? É uma dúvida. A Joana é boa, porque ela pergunta, ela mesmo responde. Não, Exatamente. Não, Joana. Assim, o que a gente... Não, porque assim, realmente, para essa pergunta, não tem uma resposta única. Porque, até pegando o exemplo do Cláudio, a questão do que ele falou da pessoa que ela quer emagrecer. Então, às vezes, a pessoa está tão afundada no momento de dor
que se a gente parar e pensar que, peraí, como é que eu acreditei nisso? Não tem hora que a gente fala nisso? Peraí, como é que eu acreditei nisso? Por exemplo, quando a gente escuta relatos de pessoas e quando vem à tona um exemplo de um falso profeta, até pegando a história aqui do Donizete, que trouxe esse exemplo, nós que estamos aqui falamos assim, mas peraí, como é que alguém acredita nisso? Não é a história de alguém ligar e pedir um Pix e você ouvir alguém gritando, você vai lá e faz o Pix? É a mesma coisa. Por quê? Porque nós estamos no meio de uma situação que os sentimentos não estão claros. Então é assim, é uma mãe desesperada, atrás de uma cura. É uma mãe com um filho viciado, perdido nas drogas, que vai lá e acredita que se ela vender a casa e passar para a igreja, o filho vai ser curado, porque Deus está falando que ela precisa sair dos bens materiais. Eu falando isso para vocês, peraí, como é que alguém acredita nisso? Acredita. Como é que alguém pode acreditar que para emagrecer vai ter um milagre? Não, não tem milagre. Como é que emagrece? Engolindo menos comida, queimando exercício. Então, aí, mas como é que a gente se deixa enganar? Digita na internet, no Google, remédio para emagrecer, aparece um monte. Então, essa é a resposta. E também o que você falou. Se nós somos espíritos milenares vivendo várias experiências, nós somos atraídos. Então, muitas pessoas foram enganadas por profetas, foram, mas é a energia, também são enganados, são comparsas de antigamente, né? Se a gente pegar até alguns livros espíritas, traz esse relato de pessoas que estão, do mesmo jeito que tem espíritos de luz que se encontram, tem espíritos trevosos que estão aí, reproduzindo isso, e tem relatos aí que estão encarnados em união espírita, em congregação cristã, em universal do reino de Deus, do meu lado, meu vizinho, meu irmão, meu primo, tá todo mundo aqui. Então, Joana, tem todos os casos. Tem tanto a questão do desespero, como espíritos afins que se reencontram, né? Mas qual que é a chave para a gente não cair nisso? É o estudo, é o evangelho. Mesmo quando cair, por exemplo, quem já não fez um Pix errado aí? Alguém pediu dinheiro, caiu num golpe de internet, clona celular. Por quê? Porque os golpes estão aí, também são falsos profetas. Se a gente pensar no que o Donizete falou, como é que as pessoas estão usando o conhecimento para fazer coisas ruins? E a gente vai conseguindo, vai buscando ferramentas para se não deixar cair. E daí tem todas as ferramentas que a gente conhece. Estudar o evangelho, evangelho no lar, água fluidificada, prece, 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 mais prece. Esqueci de alguma ferramenta, João? Não, no mundo espiritual, na dimensão espiritual, existem os espíritos que são os falsos profetas. Então, eles assessoram toda essa interferência. Então eles assessoram, entram pelo caminho da mediunidade, como foi falado pelo Donizete, e entra pelo caminho do orgulho e da solução rápida, como foi sugerido, foi dito pela Joana, e aí as coisas começam a acontecer. E aí, por exemplo, recursos materiais são propostos para resolver um problema que, com certeza, não tem solução, não é por aí a solução, mas o falso profeta diz que é. É o que a Jorge acabou de colocar. E aí também entra uma série de situações. Muitas vezes a pessoa precisava devolver alguma coisa de outra época, e aí está a oportunidade de estar devolvendo também, meio a contragosto, mas acaba devolvendo aquilo que não pertence. Nada é por acaso. Então, em tudo tem benefício, né, Jorge?
Vocês estão me ouvindo? Sim. Dá para ouvir, já. Dá para ouvir. Eu vou fazer umas colocações também breves aqui. Nem sempre os profetas, né, a gente pode chamar de profetas somente aqueles que são os mais conhecidos, os mais expressivos, né? Nós somos profetas diante da nossa vizinhança, da nossa família, muitas vezes, quando nós colocamos algumas situações que nós acreditamos, né, honestamente acreditamos, né, e que depois, com o tempo, pode se revelar não tão verdadeira, né, não tão correta. Então, eu estava pensando aqui justamente sobre isso, né, como é que a gente se livra disso? Porque muitas vezes vem uma pessoa para a gente, ou um profeta, né, a gente ouve alguma coisa, e o cara fala um negócio que contraria a gente. A gente fala, pô, esse cara tá doido, não sei o que tal. E às vezes ele não tá, né? Ele tá vendo coisas que nós não estamos vendo. Nós, como o Cláudio colocou, nós não estamos ainda nesse estágio. Então, como o Donizete, né, também colocou lá, né, situações aí bem claras aí, né, de outros médiuns e tal. Então, eu acho assim, a gente não consegue mudar as pessoas, nós conseguimos mudar a gente, algumas vezes. Mas para fazer isso, o que nós precisamos fazer? A gente precisa ter conhecimento, né? A situação precisa se apresentar para a gente e a gente não sair sem pensar, sem raciocinar, sem fazer uma prece, sem buscar algum entendimento, falar que é A ou B, né? Sem a gente fazer a nossa reflexão. Por quê? Porque depois da nossa reflexão, o que nós fizermos, as nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas falas são os nossos frutos. Então, esses frutos vão sair de nós. Esse fruto faz parte da reflexão que nós fazemos. Eu não estou entrando no mérito se os nossos frutos vão ser os melhores ou não. Somente que eles são os nossos frutos, né? Eles são frutos das nossas árvores. Como o Cláudio colocou também, da árvore desta encarnação. Que com certeza, cada encarnação que a gente, né, vai passando, a gente vai adquirindo mais musculatura. Muito provavelmente algumas situações que a gente já vivenciou, fica um pouco mais fácil para a gente. E situações novas que vão surgindo naquela reencarnação, né? Sentimentos que nós não trabalhamos, né? Então, eu acho que a única coisa que nós podemos fazer com uma certa tranquilidade é o que serão as nossas ações. E se as nossas ações estão em conformidade com o que Jesus Cristo pregou, que resumidamente é uma coisa só, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Todos os profetas estão aí, todas as falas, né? Todas as mensagens estão resumidas aí. Então, eu acho que é o único cuidado que a gente tem que tomar, porque a gente não muda ninguém, a gente só vai conseguir mudar a gente mesmo. E muitas vezes também, a gente já comentou aqui, a questão da intencionalidade, né? Como o João acabou de colocar, às vezes a pessoa, ela faz um negócio, mas com uma intencionalidade outra, né? Que aparentemente a pessoa fala assim, não, faz assim, né? Eu quero te ajudar, tal. Mas a intenção que está por trás, e isso só vai saber mais à frente, pode não ser a melhor. Então, de novo, cabe a gente a reflexão, né? Tudo que surgir para a gente parar dentro do nosso conhecimento, do nosso entendimento, refletir, analisar e ver se a resposta que nós vamos dar, se as ações que nós vamos dar, se aquilo que nós vamos falar é compatível com a doutrina cristã, né? Que Jesus deixou para a gente. Se faz sentido, se nós estamos realmente querendo o bem da outra pessoa, se a gente está querendo auxiliar realmente a outra pessoa, mesmo que a gente
eventualmente erre, mas a intenção foi a melhor. E essa intenção, ela tem um peso quando for julgar, né? Quando for fazer o julgamento. Quando a gente chegar lá, né? Com o pai, né? Ele vai fazer as perguntas, né? O que você fez da sua vida, né? A gente já comentou aqui também, né? Não, mas sabe o que é, Jesus? Vamos dizer que nós estamos lá junto de Jesus, né? Já estamos na escalinha melhor. Não, é que o problema lá era minha esposa, era meu marido, né? Era tal. Então, assim, ó, não deu para fazer as coisas que eu queria fazer, porque, ó, foi difícil. Ah, tá. Então, assim, o problema são os outros. Então, o que você fez com a sua vida dependeu dos outros. Né? E a gente sabe que não é assim. Evidentemente que existe uma inter-relação, né? Familiar, né? E outras relações de amizade, de respeito que tem que ser preservadas. E isso está sob nossa responsabilidade. Muitas vezes a gente abre mão de algumas situações na nossa vida na intenção de fazer o bem, na intenção de ajudar o outro. Isso também tem outro peso, né? Numa hora de uma decisão dessa, tem um contrapeso, vamos dizer assim, né? A intenção foi boa. Então, eu acho que a gente tem que olhar isso, né? Refletir sobre tudo que aparece para a gente. E antes de fazer, antes de falar, antes de pensar alguma coisa, procurar tomar a melhor atitude possível. Né? E as outras pessoas que ouvirem qualquer coisa da gente, que elas possam também fazer a sua reflexão. Que não somos o dono da verdade, e como Donizete falou, agora em outras palavras, né, o paraíso não está no planeta Terra. Então, se alguém prometeu o paraíso para você aqui, tem alguma coisa errada. Não é aqui. É isso aí. Pessoal, já estamos no nosso horário, para que a gente não atrase, respeitando os horários. Só para finalizar, Georgia, eu gostaria de destacar, um minutinho, isso. Jesus, ele curava e dizia, sua fé te curou, vais e não peques mais. Então, sua fé te curou e vai e não peque mais. É um porto seguro essa mensagem, porque qualquer lugar que uma pessoa for buscar auxílio, solução para o seu problema, vamos dizer, na casa espírita, a referência é essa de Jesus. Entrou na casa espírita, eu vim buscar a minha cura. A sua fé pode te curar. Né? Então, palavras de Jesus. Sua fé te curou. Vai e não peques mais. É isso que eu gostaria de acrescentar nessa nossa conversa da noite. É isso. Gratidão, João. Francisco, quer fazer a prece final? Já fiz a abertura? Pode ser? Acho que o Donizete quer fazer hoje o Pai Nosso. Quer, Donizete? Você faz, Donizete? Pai Nosso? Faço sim. O Donizete faz o Pai Nosso? É isso? É só para fazer o Pai Nosso? Não, se quiser encerrar, fazer tudo, tá nas suas mãos. Vai aí, Donizete. Faz a... Mata no peito a bola. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe nos ensinamentos desta noite. Que Jesus nos acompanhe na nossa volta para casa. Eu peço um beijo a Jesus. Eu peço um beijo a Deus. Eu dou um beijo em Jesus e eu dou um beijo em Deus. Porque com o meu divino Pai, eu devo ter uma relação de amor.
uma relação de confiança, de esperança, uma relação de saúde e de fé. Que na lição de hoje, dos falsos profetas, eu pergunte sempre: o que me dizes, o meu mestre divino, a respeito deste assunto? Esta é a pergunta. O que me dizes, divino Jesus, a respeito deste caso? Jesus ilumina o coração de cada criatura que aqui esteja. Pai Santíssimo, distribua suas bênçãos de amor, de paz, de fé e de esperança. E agradecemos-te, Deus, por mais um dia, por mais uma jornada. Um abraço fraterno, Jesus. Um abraço em Mãe Santíssima e Deus nosso Pai. Que assim seja.